boa tarde, pessoal. Uma excelente tarde para todos vocês e para todas vocês que estão aqui acompanhando a cobertura e a Arena Fintech. Aqui na Arena Fintech, durante os próximos 3 dias, eu vou estar comandando a discussão dos 10 painéis que a gente vai ter. Hoje teremos 4 painéis de discussão, começando com esse painel agora, onde a gente vai ter a presença tanto do Gil Giardelli quanto do Guga Stocco, para falar um pouco sobre inovação e sobre o futurismo. E o que é interessante a gente pensar, pessoal, que quando a gente olha para futurismo, e muitas discussões que a gente via de futurismo anteriormente, pareciam sempre uma coisa muito distante da nossa realidade, né? A gente falava futurismo na década de 60, era falar de carro voador, futurismo na década de 90 era falar da revolução das máquinas, de como que a inteligência artificial, né, ia trazer à vida o T-1000 ou T-800 ali do Exterminador do Futuro. E hoje a gente começa a olhar que o futurismo, pessoal, ele está cada vez mais próximo da nossa realidade, porque os ciclos de inovação eles estão cada vez mais curtos. Então a ideia aqui desse painel é exatamente trazer para vocês o momento onde o futurismo encontra com o dia a dia, sobretudo no mercado financeiro. Então, para poder fazer essa tarefa interessante aqui, eu vou ter a presença de 2 futuristas, um deles é o Gil Giardelli e o Guga, e para começar esse painel, 15 minutos de apresentação do que seria esse futurismo e essas inovações aplicadas no dia a dia, para que vocês possam, às vezes, se conscientizar de oportunidades e possibilidades que já existem hoje, para vocês alavancarem as possibilidades de negócio, alavancarem resultados no trabalho de vocês. Eu chamo, sem mais delongas, o Gil Giardelli, futurista, especialista em inovação e também autor e palestrante internacional. Gil, por favor, uma salva de palmas, por favor, para o Gil Giardelli. Obrigado. Cara, prazer. Obrigado, Bruno. Qual que é seu, Gil? Sucesso esse evento, tem 3 horas para estacionar, isso que é público realmente engajado, não é isso? Deixa eu... Eu vou ser só um pouquinho assim... Vou falar sobre essas inovações e os estudos do futuro que encontram o nosso dia a dia do financeiro. Vou fazer um recorte, que o Guga é melhor para falar do que eu sobre o setor financeiro, mas queria começar sobre esse momento da supercomputação, onde nós temos aí imagens que vocês estão vendo de vários supercomputadores, muito mais do que a inteligência artificial generativa, que é a 4ª onda, Bruno. É esse lugar que a gente está conseguindo ver o nano, o imaterial, o que seria até o irreal, e que cai nos 3 S's do Estudos do Futuro, que seria em inglês Science, Society, Spirituality. Se der tempo eu falo desse Spirituality. Mas como aqui nós somos uma fintech, eu vou sair da fintech, mas vou na startup que mais recebeu na história o maior investimento inicial de categoria A, $1 bilhão. Ele fica no quadrilátero mais caro no mundo. Esse quadrilátero fica entre Harvard e MIT, ali atrás do prédio de Strata, e essa empresa ela é a primeira empresa de desextinção do mundo. Como sociedade científica, nós já conseguimos fazer renascer 2 filhotes de mamute lanoso. Nós fizemos renascer, por exemplo, o diabo da Tasmânia. Viveram pouco, porém, questão de tempo, e aí fica um debate na academia. Nós podemos brincar de Deus? Nós podemos fazer nascer, por exemplo, cientistas trabalham agora para nascer o Dodô, que é aquele pato com frango de 12 quilos ali das Ilhas Maurício. Mas o ponto há poucas semanas atrás, num lugar parecido com o Febrabantec, foi servido no seu happy hour de final do dia essa almôndega de mamute, essa almôndega onde as pessoas comeram isso, e aí fica um debate. Vocês experimentariam isso nesse mundo, né? Eu experimentaria, mas é um mundo, né, diferente que está à nossa frente. E por outro ponto, o ex-presidente do grupo Hilton, né? E na década de 60, especificamente 64, ele disse: no futuro nós teremos hotéis em volta do planeta Terra. As suas ações dispararam, só que as pessoas não perceberam que o futuro era daqui a 30 anos, e o futuro já chegou. 2027, a rede Hilton entrega com 3 tipos de empresas de engenharia a primeira rede de hotéis fora do planeta Terra. Parece que o Febrabantec 2029 vai ser lá, não é isso, Bruno? Teremos outros congestionamentos em volta.
E ao mesmo tempo a gente está vivendo um lugar onde é o tsunami de talentos, onde eu tenho, por exemplo, 14 ex-alunos de MBAs que moram fora, que estão em centros de inovações, onde esses centros de inovações, por exemplo, de uma empresa californiana que criou seu centro de inovação radical em Barcelona, e só 20% dos funcionários que trabalham nesse centro de inovação podem ser nasceram no país de origem dessa empresa, né, da Califórnia. Então a gente está vivendo essa cena, por exemplo, da onde é esse mundo que os hologramas de inteligência artificial vão trazer. Isso nós chamamos, por um economista na década de 70, a explosão da inteligência. Tudo que foi pensado em livros, que foram livros representados ali desde Um Breve Mundo Novo, né? Está acontecendo nesse exato momento. Nosso debate é o que nós faremos com, infelizmente, as pessoas que não foram preparadas na educação de primeiro impacto para esse novo mundo. E aí nós entramos num lugar, eu tive semana passada no evento no Blockchain Festival, é impressionante o que está acontecendo de uma forma silenciosa nessa revolução. Aqui vocês estão vendo o ETH Denver, né, que aconteceu o maior local de criptomoedas do mundo. E agora sai o unicórnio e entra essa mistura de unicórnio com mamute, enfim, com um bicho diferente, porque muito mais do que a resiliência é essa nova era, o que está acontecendo, o búfalo com o unicórnio, né? É uma brincadeira, mas foi assim que as grandes revoluções começam. E aí nós temos, por exemplo, no Stanford, o centro onde está se pensando, se unificando a inteligência artificial. Vocês vão entender por quê. O MediaX, que era o grupo que eu fazia parte, vai embaixo do Human Star. Mas mais do que isso, o que eu vi agora em Zeg, ao lado de Zurich, são 4.500 empresas fintechs de criptomoedas, né, próximo a uma grande cidade suíça. A gente está vendo ali o Credit Suisse se unindo à UBS, mas muito mais do que só a dificuldade financeira, eles pensando como será o mundo das fintechs e só investindo em empresas que são fintechs de criptomoedas. Eles estão falando assim, os próximos 500 anos a gente vai dominar também a senda econômica de bancos de serviços financeiros e sabemos que será por esse caminho. E aí eles são o primeiro a criar esse conceito, o Mobile Crowd First Bank, né, ensinando desde as crianças o conceito com inteligência artificial de um porquinho que dá dados. Então esse futuro já está entre nós, a educação financeira nesse novo mundo. Você tem uma Suíça falando assim, eu sou a nação da criptomoeda, e ela se intitula dessa maneira, mas aí vem algo que nos deixou surpreso nos últimos tempos, há pouco tempo atrás, a Suíça ser o primeiro país a ter uma criptomoeda e fala, não pode mais ter aqui Bitcoin, Ether, real digital, nenhuma delas, agora só a nossa moeda. Por quê? Porque o conceito de ter várias moedas mexe com a supremacia de um Estado unificado. E aí um ponto que eu trago interessante, a hora que der meus 15 minutos me avisa, por favor, né? Aonde você tem os futuros comuns de cada 100 dólares doado para grandes entidades que cuidam de meio ambiente, que cuidam de terceiro setor, apenas 8 dólares chegam no país que deveria ser aplicado e 2 dólares para quem seria o impactado. Para isso, os grandes doadores mundiais criaram o dólar da doação e agora provou-se que é bacana discutir, para quem está discutindo, discutir sobre o conceito de fome em jantares na Babesco, na Suíça. Isso vai acabar porque agora dos 100 dólares os doadores estão falando que precisa chegar a pelo menos 80 dólares nesse novo mundo. E aí aqui o centro de transação do governo britânico, o Banco Central Britânico é aquele que não é copiado, mas ele dá as diretrizes do mundo, e eles estão falando dessa internet de valor e tudo o que está acontecendo em mais de 2.500 moedas. Ao mesmo tempo, nós temos uma China que ela fala assim, eu vou usar a computação quântica, os semicondutores, o blockchain, a Web3 como prioridade nacional, e esse carro que aqui custa a bagatela de 90 mil reais, mas lá fora ele é vendido pelo preço equivalente à publicidade dele, por o preço de 3 smartphones. O que nós estamos discutindo aqui, e não tem nada a ver com governos, é sobre debate de nação, é um lugar onde não adianta querer discutir sobre o carro ser mais barato apenas industrial, é colocar as novas tecnologias para criar um carro que custa 4.500 dólares, porque se você usa o blockchain e o Omniverso no conceito de cortar a placa, você vai ter em vez de 3 carros, 5 carros. Então ciência exata para fazer carro, né? E aí, isso que a gente está chamando, tá o logotipo da Kyndryl, que eu vou estar ali amanhã, desculpa, o que talvez vai dar o prêmio Nobel para 2 economistas europeus, que chama o capitalismo sem capital.
uma das contas que estão sendo colocadas não é só o número de estradas, mas é o conceito de quantos PhDs, doutoras e doutores existem no país. E aí a China é o país que mais tem PhDs em porcentagem absoluta e também, né, em penetração. E aí eu sei que a vida de todos nós é difícil, o trabalho, a família, mas quem puder, estude durante toda a vida, porque o mundo ficou tão complexo que é importante ter PhDs, doutoras e pós também. E aí, quero só para fechar esse conceito aqui, quem desejar o primeiro documento sobre que criou o termo inteligência artificial, é esse no quadrante inferior à direita, e aqui se cria o termo em 1955. Nós já tivemos aqui, quando Marvin Minsky, que foi um dos criadores do termo, nas suas últimas aulas no MIT, ele está ali falando de algoritmos de inteligência artificial, mas ele fala também de como a inteligência artificial vai ajudar o mundo. E aí sobre população, sobre cuidados. Hoje são mais de 160 países discutindo a ética na inteligência artificial. Então nós já tivemos aqui, nesse lugar, mas aí eu pedi para uma inteligência artificial fazer o que seria um inseto do futuro, esse inseto fantástico, né? E aqui frame por frame, mas o que é isso? Eu e minha equipe, um documento com mais de 500 ferramentas. A discussão não é qual ferramenta você vai usar, é como eu utilizo essa ferramenta e como o serviço financeiro vai ter impactado, como que o nosso mundo, o nosso país vai ter essa nova era. E trazemos para alguns pontos aqui. Esse tipo de projeto é caríssimo no mundo real, você fazer esse efeito especial. E agora, um profissional de Hollywood com um cientista de inteligência artificial colocaram gratuitamente, chama Runway ML, tem vários. Se vocês me autorizassem, eu gravava vocês e transformavam num avatar, num ser alado, num robô. Então algo que custava caro está ficando baratíssimo. E o que nós aprendemos com isso? É o fim do que nós chamamos da intermediação. Se primeiro impactou os taxistas, impactará todas as outras tecnologias. E tudo isso que a gente está vendo, coisas que custavam caros na área de vídeos, mas que você mistura o multiverso, a desigualdade de Bell para ter tecnologias gratuitas. E aí fica a pergunta, nós estamos aqui no palco de fintechs, as novas empresas da tecnologia. Quantas brasileiras estamos nesse processo? Como estamos discutindo o que é o próximo passo da inteligência artificial? Como que a gente está disputando com instituições que estão ali tentando bater o recorde de 100 metros rasos com um robô de inteligência artificial bípede. Porque é muito mais do que bater um ser humano, mas são... E aí, por exemplo, devem ter aqui conselheiros de startups, já tem uma ferramentinha simples, tem mais de 10, mas vou falar só de uma, que ela já faz todo o conceito de um conselheiro. E são 12 empresas, não é para acabar com o conselho, pessoal, mas nós viveremos esse mundo híbrido, tá? Não tô... E aí eu queria só para fechar, aqui a gente está vendo uma filarmônica de Pittsburgh, não atraía mais os jovens, eles colocaram uma IA generativa junto com os músicos, com as musicistas que estavam ali tocando Mozart, e esgotou os ingressos até o final do ano, porque agora ficou instagramável, ficou tiktoker, enfim, as pessoas querem ter esse novo. E aí, nós aqui do serviço financeiro, vamos ter algo novo para essas novas gerações que querem. E eu só queria trazer um aqui para entregar o tempo. Quem é fã de NBA, somente 2% de quem é fã realmente poderá ver um jogo na vida real numa arena. E usando novas tecnologias, você agora escaneia aqui o Bruno, se ele gosta de basquete, eu coloco ele ali fazendo uma enterrada no lugar de um jogador. Imagine isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e aí nós vamos ficar apenas no conceito www ou vamos dar uma volta à frente desse novo mundo. Claro que traz debates, Moral Machine, alguém aqui já fez é uma pesquisa que está na internet. Recomendo que nós brasileiros façamos. Os carros com inteligência artificial, 92% dos acidentes não existem mais. 8% existirão. Teremos que tomar decisões antes do carro ir para a rua, como já estão indo em 50 cidades. E aí ele faz a pergunta. Esse carro aqui tem que, infelizmente, atropelar um dos 2 casais. Você escolhe o casal com 20 anos, no auge da sua vida, do seu processo de amor, ou você escolhe o casal octogenário? Digamos que você escolhe o casal octogenário, o sistema diz assim, mas e se for sua avó, se for alguém que você ama muito, se coloque nesse lugar. E aí estamos com um dilema moral como nunca visto. Ao mesmo tempo, uma John Deere se posiciona como o quê? Ainda vendemos, sim, equipamentos agrícolas, máquinas agrícolas, mas ali em Maringá, um centro de inteligência artificial, onde eles estão vendendo dados para que
as cooperativas, os profissionais de agro façam até 5 tipos de safras aqui no Brasil. Então tudo está se digitalizando como nunca, e aí todas as empresas, e acredito que as nossas grandes bancos vão ter que fazer esse ecossistema de inteligência artificial, porque não é uma competição, é realmente você dar o próximo passo sobre isso. E aí, para fechar, temos ali, quer dizer, não sei se está fechando, mas vou... Aqui uma fábrica, quem diria, na França, que nos deu a alta culinária, 18 fábricas sem nenhum contato humano, tudo com inteligência artificial, big data, tudo que tem numa tech, fazendo toneladas de insetos. Para a maioria dos 8 bilhões, isso é a maioria mesmo, especialmente os asiáticos, eles comem, faz parte da alimentação deles a proteína vindo de insetos. Né? E aí eu queria pegar o nosso ponto, esse é um dos robôs que a gente está trazendo para o Brasil, ele é a evolução do Now, da Pepper, que a gente tem no nosso laboratório, visitem nosso laboratório de robótica. E esse robô, mais do que isso, ele tem esse conceito de olhar de uma forma inteligente, mas ele é a evolução da criatividade. E aí todos nós seremos suprimidos por trabalhos repetitivos. Não tenham medo da inteligência artificial, ela só tem uma vertente de inteligência, a inteligência humana tem 5, a grande maioria não usa, mas aí é uma outra discussão. Mas nós temos que desenvolver as 5 criatividades que nós selecionamos. Uma delas é a transformacional. O que eu vejo nesse evento fantástico e posso transformar numa nova empresa? O que eu posso unir de outras indústrias? O que eu posso fazer desse novo mundo? A criatividade mais difícil da força mental. Infelizmente, 1 em cada 3 de nós está com muita dificuldade de saúde emocional, de saúde mental, depressão, ansiedade. Então, como a gente vê esse novo mundo? Aí vem o MetaSites, 500 milhões de investimentos, tudo em 3D, é a evolução do metaverso, onde você tem ali uma livraria, uma biblioteca que fala, quero colocar ali, né, um carro voador. Então o conceito de www já acabou, os MetaSites vai ser essa internet modular e diferente. E aí e aí realmente vai fechar, desculpa Bruno, o nosso querido Guga já chegou? Não, mas eu posso ter umas perguntas para você logo na sequência. A Coreia do Sul, em 1950, enfrentou a Guerra das Coreias, que durou até 53. Quando acaba aquela guerra, a Coreia do Sul, infelizmente, era o 2º país mais pobre do mundo. Hoje, depois de 21 anos, uma empresa sul-coreana consegue bater uma empresa americana em número de patentes registradas no escritório americano e mundial. Eles saltam da 2ª pior economia do mundo para entre as 10 maiores. Estão criando um museu, que é o Museu da Robótica e da Inteligência Artificial. Tudo que eu já falei já ficou para o passado. Esse museu foi construído só com robôs, ele vai ser entregue agora em julho, mas ele foi construído com o melhor do pensamento humano. O que nos dá de lição? Que a gente precisa evoluir na educação, na patente, no pensamento diferente desse novo mundo. Então, meus amigos, menos internet, mais Cabernet, o imperativo de se conectar, depois a gente pode bater um papo, conversar. Agora é os humanos com humanos, os humanos com a natureza, o digital já acabou sim, né? E aqui eu fico com imagens, que são imagens de um supercomputador que travou agora, uma pena. Deixa eu ver se eu volto aqui, peraí. Peraí que... Aperta o botãozinho para voltar. Só o anterior, o anterior, por favor. Só apertar aí na barra, por favor. Mas enfim, se a gente não conseguir... Ali eram imagens de supercomputação. Agora foi, obrigado. Que a gente está vendo aqui, por exemplo, sobre o conceito de outras dimensões, que a gente está conseguindo reproduzir em metaversos industriais, fábricas. Estamos conseguindo ver sobre a cura do câncer. E aí nós nos encontramos sobre as ciências, que são os 3 S's, Science, Society, Spirituality. Concluo aqui com a coisa mais impactante e mais alegre de se ver com a supercomputação. Quando perguntaram para Carl Sagan se ele acreditava que existia vida inteligente fora do planeta Terra, ele na década de 80 sabiamente disse: seria um grande desperdício entre trilhões, quaquilhões de corpos celestes ter vida inteligente no pálido ponto azul. Posso assegurar para vocês que temos já o conceito de provas científicas sobre que vivemos uma grande aldeia cósmica e não uma aldeia terráquea. E mais do que isso, quando perguntaram para Rodin se ele acreditava em Deus, ele sabiamente respondeu: não acredito, eu sei, só que agora não temos a prova científica, mas temos várias evidências que tem algo que eu
particularmente chamo de Deus, e que é uma inteligência coletiva, onde nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Obrigado. Fiquem com Deus. Inovação. Salva de palmas para o Gil Giardelli. Incrível, Gil. Excelentes pontos de vista aqui. Eu acho que tem muitos elementos que a gente não para poder considerar muito, principalmente na questão moral, questão ética que você colocou ali, principalmente no comecinho da apresentação. Mas a gente sempre olha, quando a gente fala de futurismo, Gil, sobre possibilidades que podem ser obtidas, para onde a humanidade está caminhando, mas em muitos momentos também da humanidade a gente teve situações onde a coisa não se concretizou, né? A gente fala normalmente que flopou, né? Muitas previsões ou muitos caminhos que talvez não encontraram um time ideal para acontecer. Você teria alguns exemplos para ilustrar para a gente, antes da gente puxar aqui o Guga para poder falar um pouco sobre inovação um pouquinho mais voltada para o mercado financeiro? Poxa, Bruno, não acho que flopou, eu acho que só estava à frente do seu tempo. Eu tive ali na época que era o Unibanco, onde se investiu muito no Second Life. E ali a gente sabia que era um investimento. Eu me lembro do vice-presidente de marketing que disse, me esqueci o nome dele agora, a gente não sabe para onde vai isso, mas a gente quer experimentar o futuro. Só que o futuro demorou para chegar, ele já está entre nós, e hoje você tem ali o metaverso, que é o metaverso pessoa física, que está acontecendo de uma forma muito gigante lá fora. Aqui no Brasil, por outros motivos, a falta do 5G, do 6G, mas eu participei de uma festa, de um lançamento de um produto num dos metaversos. Claro que eu me senti o tio Suquita, porque eu só sabia dançar assim, né? Não sabia os outros processos, mas você está vivendo um mundo diferente. Eu acho que mas o que a gente precisa entender realmente? A gente está vivendo um conceito, e não quer dizer que eu concorde, mas que a gente vai ter que repensar sobre Estado-nação, porque nações, elas têm dois conceitos. O primeiro é emissão de dinheiro e o segundo é ter exércitos. Emissão de dinheiro com as criptomoedas já não é uma exclusividade. E, infelizmente, exércitos, na Rússia nós estamos vendo os exércitos comprados profissionais. Então a gente vai viver um mundo de muita turbulência, mas fantástico. Maravilha. Excelentes insights. Uma salva de palmas mais uma vez para o Gil Giardelli. Olha o nosso amigo Guga ali, ó. Exato. Agora é a hora. Bom, para poder continuar esse papo, esses insights, falando um pouco sobre futurismo e onde esse momento de futurismo e inovações encontra o dia a dia do mercado financeiro também, queria chamar aqui o sócio fundador da Futurum Capital, Guga Stocco. Por favor, Guga. Obrigado. Salva de palmas para o Guga, por favor. Tudo bem? Meu caro, bom te ver. Tudo jóia? Pode ficar de pé, Guga, para fazer a apresentaçãozinha. Tá na agulha aí, pessoal? Já vou para lá, então. Vamos lá. E aí depois a gente já a gente complementa com mais uma rodada de papo. Fechou. Bom, então, sem muita enrolação, basicamente é o seguinte. Ele está falando sobre futuro de inovação e inovação, de repente, no setor bancário. Então eu vou trazer alguns pontos que eu acho importante para a gente poder... Guga, fala um pouquinho mais perto do microfone. Caminhar com isso. Deixa eu só... Opa! Só aqui passar o passador aqui. Tá passando? Não. Só a técnica vê o passador. Enquanto está vendo o passador, eu já vou dando andamento. Então, o primeiro ponto para a gente entender em tudo isso é como que as tecnologias, quando elas se combinam, o que gera de coisa nova. E essa coisa nova, o que ela impacta o meu mercado. Tá? E como que eu posso usar isso de oportunidades para esse processo como um todo. Então... quando você pega, por exemplo, biologia, tá? E pego engenharia genética, por exemplo, e pego ciência da computação. Quem fez ciência da computação, ele consegue mexer com o mundo de uma forma. Quem fez biologia, mexe com outra. Mas quem fez ciência da computação e biologia, faz engenharia genética. Engenharia genética é muito mais poderoso do que eu tenho a biologia separado, como eu tenho ciência da computação separada. Isso acontece nos mercados de uma maneira geral. Então, quando a gente olha essa curva de adoção, qualquer produto que você faz, pode ser um banco digital, pode ser um produto novo, ele sempre fica naquele comecinho, né? Você tem lá os entusiastas, os visionários, e na hora de ganhar escala, que você fala, opa, 90% dos produtos ou das empresas morrem. Porque ganhar escala é quando você vai para o mundo real. Só que acontece, eu podia ficar naquele comecinho lá por anos. É só pegar aqui, quem que usava aqui o iFood antes da pandemia, levanta a mão. Pelo menos 2 vezes por semana. Entendeu? Quer dizer, eu tinha 1% aqui, menos de 1% da população que está vendo aqui. O iFood já tinha 6 anos, o iFood já era um unicórnio e ele estava ali no começo.
Né? Por isso que a gente viu que essa bolha que estourou e a gente não entendeu muitas vezes o porquê. Então, houve esse achatamento da curva. Então, aquilo que demorava 6 anos, agora demora 3, 4, 5 meses. Então, não dá mais para fazer um projeto que eu vou entregar daqui 2 anos. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é a curva de adoção. A curva de adoção não, é o hype cycle. Eu tenho uma tecnologia que ela vai no hype e depois do hype ela cai. Então, a gente viu o metaverso foi para o hype, depois ele cai. A gente está agora com o ChatGPT. Então a gente tem que entender o tamanho dessa caída e o quão transformacional é essa tecnologia. Porque se eu cruzar os dois gráficos, né, você vê, ChatGPT foi, o metaverso caiu, ele cai bem naquele abismo, né, que tem do lado, que é na hora de ganhar escala também. Então também você tem que tomar cuidado. Pô, eu vou avançar agora all-in nessa tecnologia. E você pega ela no hype, é natural que ela vai descer. Tá? Ela pode descer muito, ela pode descer pouco, mas é natural. Então a gente tem que tomar cuidado em termos de investimento relacionado a isso. Então, eu estou vendo aqui uma série de tecnologias e estou vendo que Money 2.0 vai acontecer daqui a 10 anos. De repente, essas tecnologias se cruzam. Quando elas se cruzam, o que acontece? Aquilo que acontecer daqui a 10 anos acontece daqui a 2 anos. E essas novas tecnologias geram o quê? Uma tecnologia nova. Essa combinação de tecnologias gera uma tecnologia nova que ela é muito mais poderosa do que ela em forma separada. Então, a gente já não consegue, tem que entender um pouco esse processo. E o louco é o seguinte, você pega, por exemplo, aqui, essa foto de 1900, né, só tinha um carro na Quinta Avenida. 13 anos depois, você tinha só carro, não tinha mais nenhuma carroça. O que significa isso? Que em 13 anos transformou tudo. Só que essa transformação ela é tão importante porque, assim, o carro, ele criou a indústria de peças, né, depois ele criou a indústria de turismo. Não existia turismo antes do carro. Né? Você construiu as estradas para ter indústria de turismo. Em 13 anos isso aconteceu. Agora, se eu virar para vocês e falar o seguinte, olha, vocês aprovariam uma tecnologia que vai mudar o destino do ser humano, mas ela vai matar 1 milhão de pessoas por ano. Quem aprovaria essa tecnologia? E matar de um jeito feio, tá? Você vê ninguém. Essa tecnologia é o carro. Morre 1 milhão de pessoas ainda, né, com o carro todo ano. Né? Então, se a gente dependesse disso, a gente não teria carro. Então, olha que interessante, né? A gente vai passando esse processo. E quando saiu o carro, saía no jornal falando que o carro era o quê? Que ele tinha, o cavalo ainda era melhor que o carro. E quando saiu energia elétrica, né, as pessoas eram contra. E é natural. Quantas pessoas tinham para acender uma cidade antes da energia elétrica? E aí você vem falar que elas não vão ter mais emprego do dia para a noite? Então, vão falar que a eletricidade é uma doença invisível. Isso foi tão forte na época que teve que criar uma cartilha para convencer as pessoas, tá, a usar a eletricidade. Senão elas não usavam a eletricidade. Então, quando a gente começa a olhar esses cenários, né, toda tecnologia traz benefícios, né, e traz também alguns malefícios. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com isso. Essa é a parte importante. E aí a gente vem numa grande disruptura, que é a parte de inteligência artificial. A inteligência artificial é basicamente o seguinte, vocês lembram lá em 2016, quando a The Economist falou, né, dados é o novo petróleo. Se dados é o novo petróleo, inteligência artificial é a nova energia elétrica. Só que o que eu faço com dado? Se você não coleta dado, você não tem nada. Só que você também não faz nada com dado sozinho, você tem que transformar dado em informação. Aí você usa a inteligência artificial para transformar informação em transação. Aí você ganha o jogo. Então, de certa forma, é simples. Eu coleto informação, dados, transformo em informação, pego a informação, uso a inteligência artificial e transformo em transação. Como que isso funciona na prática? Né? Se eu pegar aqui também, tem outros pontos de benefício em cima disso. A inteligência artificial causa um negócio que é hiperpersonalização. O que muda se eu usar um aplicativo de um banco e usar um Instagram? Se alguém tiver o mesmo banco que eu, o aplicativo é igual. Só que a possibilidade aqui na Arena de ter o mesmo feed do Instagram é impossível. Então você usa muito mais o Instagram, a hiperpersonalização. Você tem que automatizar tudo, porque a gente vai competir por centavos, né? E qualquer trabalho repetitivo, né, gera custos. Você tem que melhorar a experiência do ser humano. Se ele entra todo dia e acende a luz tem que acender sozinha. Se eu entro naquele app para fazer uma compra, né, e eu compro sempre chocolate, o chocolate tem que aparecer primeiro. Tem que melhorar a experiência do ser humano. E aí você ganha o jogo quando fizer o Pervasive Knowledge, que é se antecipar à necessidade do consumidor. Então, por exemplo, pega o Hema. O Hema é o supermercado do Alibaba na China. Ele vale o dado do Alibaba é tão importante que ele não aceita dinheiro. Você vai com dinheiro para fazer uma compra e fala, não aceito o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não traz o dado. Então você vai ter que usar o aplicativo,
vou ter que comprar pelo aplicativo. Ele entende que o Guga está comprando, né, carne e chocolate toda terça e quinta. Gasta R$500. De repente, o Guga passou a comprar frango e bala gastando 150. O que está acontecendo com o Guga? Está perdendo a renda. Então ele pega esses dados e entrega para o Ant Financial, que é uma empresa do grupo, para te dar crédito. E aí ele tem o crédito em tempo real. Né? Então por isso que você consegue. E aí você vê, o Ant Financial vai fazer um IPO em 2020 de 313 bilhões. Vale mais do que o Rema, vale mais do que o Alibaba, o dado que todas as empresas coletam. Então, isso é muito importante. Você pega a Shein, que é o TikTok do e-commerce. A Shein faz o quê? Ela pega suas informações no app, aí ela entende que aqui em Moema você usa blusa vermelha, que em Perdiz é blusa amarela, em Fortaleza é shortinho verde, e com essas informações ela inventou o Real Time Fashion. Então, enquanto eu tenho o Fast Fashion, né, que foi feito lá pela Zara, a Shein fez o Real Time Fashion. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que você fabrica roupa, aí você coloca o sistema da Shein lá dentro, ele vai falar exatamente o que você precisa produzir todo dia. Você produz e entrega no marketplace dele. Acabou. Você não precisa mais se preocupar com mais nada. Então, esse sistema que está lá na ponta, né, que a Shein entrega para qualquer um que queira produzir alguma coisa, é a vantagem competitiva gigantesca. É o dado transformado em informação, transformado em transação. E aí você pega aqui o mercado da Shein, é o que está em azulzinho. Você pega a H&M, né, é o que está ali em vermelhinho. Então, olha o poder do dado fazendo uma transformação em cima, né, do mercado como um todo. E se a gente for olhar isso, entender para o banco, né, para banking, o que está acontecendo? Se a gente pega inteligência artificial, você viu que ela tem várias camadas, tá? E eu tenho uma disruptura em cada uma dessas camadas. Então vamos falar, por exemplo, de machine learning, tá? Então que disruptura que eu faço com machine learning? Então, naquele exemplo que eu falei para vocês, né, do Instagram, o predictive banking. Então você imagina o seguinte, eu estou lá no TikTok, estou no Instagram, estou clicando, tá? Estou coletando informações, tá? Como que funcionam essas informações? Na verdade, eu coleto um sinal, tá? Esse sinal me gera um data collection, que me gera um modelo que vai treinar esse data collection, vai filtrar, personalizar e me entregar. Toda vez que eu faço assim no feed, para cima, ele faz tudo isso de novo. Então, diferente de um software, tá? Que eu tenho lá uma coisa estática, ele faz tudo de novo e pode ser completamente diferente no momento que você põe o feed para cima. Então tá bom. Se eu pegar aqui uma estrutura dessa aqui, então, eu tenho, por exemplo, um app de um banco que não é inteligente. Mas se o app do banco fosse igual ao Instagram, como é que seria? Tá? Então eu faço assim, eu coleto todas as informações das pessoas, tá? Que estou coletando lá dentro, eu entendo o que eles clicam, eu faço assim com o feed. Ele fala assim, essas são as contas que você tem que pagar hoje. Vou lá com o feed para cima. Guga, acabei de reservar um IPO específico para você. Eu vou com o feed para cima, Guga, você sempre almoça toda quarta-feira nesse lugar. Acabei de fazer uma reserva e você vai ter 10% de desconto se usar o cartão. E aí o feed de cada um de vocês aqui é completamente diferente do outro. Então, quer dizer, você tem um banco preditivo, né, de uma forma muito, muito interessante. Agora, eu posso puxar aqui e falar com a IA generativa. Tá? É um outro lado da inteligência artificial para eu criar outro tipo de produto. Então eu venho, por exemplo, aqui. Vocês estão vendo, né, essa parte de IA generativa, o que eles estão chamando de Cognitive OS ou Human OS, por quê? Porque pela primeira vez você consegue ter uma linguagem de conversação e fazer com que a inteligência artificial execute tudo isso. Pá, como é que isso aí funciona, né? Pensa que a IA generativa em 5 dias atingiu 1 milhão de pessoas. Então, a gente está falando de um impacto gigantesco, né? Se for comparar com Netflix, Airbnb, Facebook, por aí vai. E esse Human OS, na verdade, a gente já veio passando por isso. A gente começou lá, né, no século XV, né, com a impressão das Bíblias, etc., com Gutenberg. Depois a gente veio lá no século XIX com o telefone e com rádio, a gente foi modificando o nosso sistema cognitivo. Depois veio TV, depois veio a internet, veio o celular, que a gente vive hoje muito isso, e agora está entrando a AI generativa com essa conversação. E ele tem 4 coisas importantes que a gente precisa entender nesse modelo. Um, que é dado sintético. Vou explicar para vocês. LLM, que é Large Language Models, Neural Networks e Divergent Thinking. Né? São 4 coisas importantes na hora de construir um produto desse. Então, dado sintético, só para vocês terem uma ideia. Em 2030, a maioria dos dados são sintéticos. Então, além de você coletar dados, você tem que agora aprender a criar o seu próprio dado.
Isso é estatística, tá? Então você imagina que se eu entrevistar 20% das pessoas aqui, eu já tenho uma ideia do geral. É a mesma coisa, só que eu faço com um modelo muito mais, uma estatística muito mais poderosa, então eu chego numa perfeição muito maior. Então, você pode criar o seu próprio dado. E quando você cria o seu próprio dado, nesse case aqui, se você fizesse esse case, tinha que gastar $150 mil de dado e ia demorar 6 meses. Do jeito tradicional de dado. Se eu usar o Synthetic Data, eu gasto $5 mil de dado, 1.750, né, treinando modelos, e eu tenho o modelo em uma semana. E custou ali R$6.750. Olha a diferença e olha a vantagem competitiva de você usar dado sintético. O outro ponto é o LLM, Large Language Models, que ele que permite que você tenha esse treinamento tão específico. Olha a quantidade de dados, por exemplo, né, que o Turing da Microsoft está fazendo. Agora eu vou continuar esse gráfico. Olha lá em cima, né? O Turing da Microsoft está ali embaixo, lá em cima o ChatGPT. Então, sem isso, eu não teria como ter ChatGPT. Então, o treinamento de dados foi a grande diferença de tudo isso. Eu estou falando de mais de 1 trilhão de parâmetros. Tá? E o lado interessante é que é o seguinte, isso é estatística pura. Né? Então, eu vou para Campos do Jordão e vou comer um fundi. Eu vou para o Guarujá e vou comer um camarão. Então, ele vê a incidência de descobrir qual que é a próxima palavra e coloca um peso. Então, quando você vai fazendo as perguntas e o ChatGPT te gera, ele na verdade está gerando baseado em estatística. Por isso que custou R$6 milhões para treinar o modelo. Tá? Porque, imagina eu treinar tudo isso. E aí você faz o que você quiser, você classifica, você busca, você extrai, você resume, né, clusteriza e por aí vai. As redes neurais também importantes nessa história toda. Se eu pego um modelo transformativo, é um algoritmo simples. Ele gera eu pego uma base de dados, e eu mando para ela gerar alguma coisa nessa base. O algoritmo discriminador vai virar e falar o seguinte, isso aqui é real ou é falso? Ah, é real, guarda na base, é falso, faz tudo de novo. Aí ele faz isso milhões e milhões de vezes. Então eu pego uma base, por exemplo, de atores de Hollywood, começo a treinar, o algoritmo discriminativo está falando, isso aqui está embaçado, não é real, volta, até uma hora que eu tenho isso aqui. Tá? Agora eu posso fazer o meu próprio ator, para minha propaganda, sem pagar royalties, baseado nos atores de Hollywood. Tá? Então, esse é um exemplo. O modelo de diffusion, né, que a gente vê, por exemplo, em Midjourney, etc., o que é? É simples também, por incrível que pareça. Eu pego uma imagem e eu vou decupando essa imagem até o pixel. Tá? E depois do pixel eu reconstruo essa imagem. Pronto, aprendi o que é um cachorro. Aprendi o que é um astronauta, aprendi o que é uma bicicleta. Aí eu falo, eu quero um cachorro em cima da bicicleta olhando para o astronauta. Ele faz a imagem para mim. Olha que interessante. Né? E isso te dá superpoderes, né, para todos os executivos. Então isso aqui sou eu desenhando. Tá? Eu não aprendi a desenhar, desenho esse treco aqui. Só que eu fui lá no Midjourney e fiz essa imagem. Tenho superpoderes. Né? Eu estudei um pouquinho de prompt e fiz essa imagem. Então você aprende a ter esses superpoderes. Né? Então eu gosto de falar o seguinte, o Batman, quando ele vai brigar, né, ele não vai de sunga brigar com o Coringa. Ele vai com o cinto cheio de coisas. Então, quanto mais coisas vocês aprendem agora, mais poderoso fica o ser humano. E aí a gente entra no tal do Cognitive Banking, né? O Predictive Banking, onde eu tenho o tipo Instagram, e o Cognitive é aquele que você conversa. Então eu fui no ChatGPT e fiz uma brincadeirinha aqui, né? Ó, me faz aqui um investimento, né, de R$500 mil, né, de renda fixa, tal. Ele foi lá e me deu o que eu tenho que fazer. Aí eu peguei isso, né, e fiz essa moça no Midjourney e pedi para ela contar isso para mim. Aqui está uma estratégia de investimentos em renda fixa para ajudá-lo a economizar e alcançar seu objetivo. Eu não sei desenhar, eu não sei vídeo, eu não sei nada. Em um prazo ela já me dá um de 10 anos. superpoder. Defina seu objetivo. Né? Só que se você treinar o seu modelo, aí a coisa fica forte. Tá? Aí fica muito forte. Então hoje a gente tem dados no meio de tudo. Eu tenho as camadas de API e interface do usuário. E eu vou trabalhar desde o meu consumidor, parceiro, todo mundo interagindo em cima disso. Só que essa camada muda um pouco. Né? A gente estava acostumado a olhar que eu tenho o meu legado, eu monto uma camada de APIs e em cima disso eu crio uma experiência. A diferença é que agora eu tenho que criar uma camada de dados, entender tudo isso e eu vou rodar os algoritmos para na hora que eu for fazer uma pergunta, ou fazer um feed, ou qualquer coisa interagindo com o meu software, eu tenho que responder em tempo real. Então eu continuo pegando dados do legado via API, eu tenho, né, o consumidor, eu estou detalhando os detalhes do consumidor, estou usando os algoritmos e estou criando experiência. Então, por incrível que pareça, é até mais fácil do que a gente fazia antes, tá? Mas exige um conhecimento diferente. E aí, para terminar,
a gente precisa entender o seguinte, eu quero a minha empresa sendo o quê? Ela usa tecnologia para melhorar meus processos, então eu uso a tecnologia as enablement, ou eu uso tecnologia como core capability. Se você for trabalhar dados, vai ser como core capability, que você vai usar esses dados para uma série de coisas. Tá? Isso faz uma diferença brutal em tudo isso. Então, com isso eu termino, né, só para dar uma provocação para o nosso painel aqui, com os meus dois amigos brilhantes aqui, né, o Bruno e Gil. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas para o Guga Stocco. Cheguei atrasado, correndo, mas deu tempo. Deu tempo, deu teu tempo, Guga, deu tudo certo. Mas, Guga, você falou várias coisas interessantes aqui, sobretudo quando você falou a respeito de redes sociais e como tudo isso, essa hiperpersonalização que a gente já tem nas redes sociais e tudo mais. Eu lembro que na época que você também, quando tocava a operação do Banco Digital do Original, né, que foi pioneiro aí no movimento de neobanking aqui no Brasil, você tentou várias coisas diferentes, inclusive coisas relativas com redes sociais. Como é que você vê a diferença entre o tempo de implementação das inovações na tua época, quando você queria fazer aquele monte de novidade, com hoje, e como é que o mercado está se adequando a isso? E também, se puder contar algum case que foi muito à frente do seu tempo também naquela época, seria legal, acho, para dividir aqui. Olha, tem um ponto importante aqui em tudo isso. Eu vou até, volto aqui um slidezinho. Porque o que não tinha naquela época? O que a gente não tinha era a camada de dados. Tá? Então, você falava o seguinte, eu preciso fazer as APIs, Open Banking. Né? Eu preciso criar as APIs para que eu possa criar experiências e abrir o banco para todos os outros. Então essa era a grande novidade da época. Só que você não tinha regulamentação. Regulamentação veio sair depois, aliás, até hoje está em processo. Né? Você tinha a tecnologia da forma antiga, em outras palavras. Eu podia, no máximo, criar um gateway de APIs e puxar do meu legado. O que a gente tem hoje diferente? Eu tenho aquela camada de dados ali. Aquela infraestrutura de dados, ela muda tudo. É um game changer, porque a minha infraestrutura de dados vai permitir que eu colete dados, que eu organize esses dados e que eu use algoritmos para trabalhar esses dados. Tá? Eu posso usar um algoritmo preditivo, posso usar um algoritmo cognitivo, né? Com AI generativa, por exemplo. E aí, isso vira uma API também, né? E me entrega essa informação. Então, a diferença que a gente fazia na época, a gente colocou o banco na rede social, a gente colocou o banco no Facebook na época e... Tá dando pra ouvir. Tá indo. Tá. A gente colocou o banco no Facebook, eu fui apresentar o primeiro banco do mundo integrado no Facebook lá na Califórnia. Né? E, cara, era conexão de API. Agora, se você tem dado, você tem superpoderes. Entendeu? Então você pode criar produtos absurdos. E aí o segredo, você falar de futuro, é o pervasive knowledge. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Imagina que... eu quero, por exemplo, dei a palestra aqui, estou voltando para casa, esqueci de comprar a comida do meu filho, meu filhinho recém-nascido, falou, nossa, ele vai ficar com fome, quando eu chego em casa, abro a geladeira, a Amazon entregou o leite e debitou no meu cartão. Quem aqui estornaria essa transação? Ninguém. Então, quer dizer, se eu tiver esse tipo de precisão, eu posso gerar milhões e milhões de transações por segundo, entendeu? Eu vou ter uma taxa muito pequena de reprovação, mas, cara, eu viro uma empresa absurda. Eu não preciso mais perguntar, não preciso fazer marketing para você ir dentro do meu site para você comprar alguma coisa. Eu simplesmente vendo para você. Mas eu preciso de muito dado. Ser o contextual também, né? Que eu acho que tem esse ponto, a camada de dado encontra contextualidade e encontra modelos de negócio que dão vazão para tudo isso, né? Exato. Mas é interessante, eu acho que a gente conseguiu explorar algumas facetas, mas para a gente arrematar um pouco essa discussão, né, eu queria entender como que vocês, quais são as dicas que vocês dariam para os gestores hoje que estão aqui participando, que vão ouvir a gente depois na gravação, para lidar com essa velocidade que tudo está acontecendo. O grande mote do painel é falar sobre como o futurismo e as inovações encontram o dia a dia, e se antes elas demoravam a encontrar, hoje encontram de uma forma muito mais rápida. Como é que vocês, né, como futuristas, aconselham os profissionais de hoje a conduzirem esse tipo de mudança em tempos tão extremos e de tantas novidades? Vou começar com o Gil aqui, depois eu passo para o Guga. Olha, o que a gente está vivendo hoje, um dos fundadores da American Express, ele na década de 50 fez um livro chamado A Bíblia do Marketing Direto. E ali ele explicava como ele fazia vendia o seu cartão de crédito, isso década de 50. É o mesmo livro, só que agora com tudo que é essas Large Language Models, tudo em milésimos de segundos. Só que para a gente entender o que a máquina vai fazer, a gente tem que olhar lá para trás como era o conceito da hiperpersonalização. Então acho que é uma mistura, a dica do que aconteceu no passado para o que vai vir de futuro.
E aí, numa empresa que faz LLM Studio, né, da Califórnia, que está aqui no Brasil, eles em uma noite conseguiram fazer um algoritmo que na antiga inteligência artificial demoraria 2 meses, 3 meses e com milhões de dólares. E agora com preço. Então o preço caiu muito, muito rápido. E aí a gente vai ter que sair da era que o Brasil vive muito isso, do bando de dados, para realmente ter dados organizados. Isso é a parte mais difícil. Exatamente. Tirar dos silos também e saber como integrar e fazer as correlações, né? Guga, o que você me diz aí de dica para o pessoal, profissionais que estão navegando todo esse mar de inovação? Legal. Acho que primeiro é o seguinte, a gente precisa lifelong learning. Então, mudou tudo que existia no formato, é outro. A gente precisa aprender isso, tá? Então você precisa aprender Prompt Engineering, porque Prompt Engineering é como você conversa e você faz as perguntas corretas para a inteligência artificial, que te dá aqueles superpoderes, né? Você como empresa, então, tem que começar agora a prestar atenção nessa parte de dados, construir sua infraestrutura ou fazer parcerias com empresas que conhecem dessa infraestrutura, tá? E você começar a criar esses novos modelos de negócio. Porque, na verdade, é o seguinte, tem infinitos modelos de negócio. Agora, a gente sempre usa uma coisa prática, né? Que tecnologia tira o emprego, né? Na verdade, tecnologia não tira o emprego, tecnologia gera emprego. O que tira emprego é educação, né? Porque se você pensar na época do carro, quando saiu o carro, você tinha fábricas de carroça. Qual que é maior? A economia das fábricas de carroça ou a economia do carro? Infinitamente maior. Então a inteligência artificial ela vai gerar uma economia infinitamente maior, vai precisar de mão de obra para tudo isso, de empresa e de negócio para tudo isso. Quem que vai pegar isso? Quem se preparar. Agora o trabalho repetitivo vai morrer. Ótimo. Eu acho que isso é bacana para complementar, Guga. No Brasil hoje, se você pegasse Bio, Nano, Green, Digital Tech e Neurotech, a gente teria aproximadamente 22 milhões de empregos. Se a economia fosse fácil, você pegava os 10 milhões de pessoas que estão desempregadas e colocava aqui. Por exemplo, na área de saúde, tem um grande hospital que está há 7 meses tentando contratar um especialista em impressão de órgãos humanos por impressora líquida de 3D. Só que lá atrás a gente não se preparou para isso. E está acontecendo a mesma coisa agora com a inteligência artificial. Então, fique aí para as meninas com todo carinho. Vocês precisam entrar na inteligência artificial. Porque o pior problema de gênero, e aí não é um bate-papo, é que assim, 98% de quem está trabalhando são pessoas do mesmo sexo. E a gente precisa de um olhar diferente, senão a gente vai ficar criando de novo uma coisa repetitiva. E aí eu acho que eu concordo muito com o Google, não é mais desaprender e aprender, é entender o que não serve mais desse modelo. Eu posso segurar tudo que nós aprendemos de administração, e aqueles grandes nomes, Peter Drucker, devem ficar no panteão da história de pessoas fantásticas, mas não está cabendo mais no século XXI. Isso é uma mudança para as escolas, para pessoas que estão aqui, né, que chegaram onde chegaram, né, e agora vai ter que falar, e agora, o que eu fiz com tudo isso? Te trouxe até aqui, mas não vai te levar para a próxima fase. Excelente. E, sobretudo, o abismo que a gente vai ver nessa corrida é um abismo educacional, como você falou, né? Se você vê como a China vem treinando todas as pessoas, os cidadãos, para poder ocuparem posições que dependam, que precisam utilizar desde uma inteligência artificial, a biotecnologia e tudo mais, é muito mais aprofundado. E o Brasil, certamente, se uma correção de rota drástica acontecer nos próximos anos, a gente pode cair numa vala muito complicada, né? Pessoal, para fechar, a gente está chegando no final, né? Uma pena, porque o painel está sendo super gostoso. Eu gostaria de uma consideração final, que é basicamente uma frase, um pensamento para vocês deixarem aí na cabeça do público que está nos assistindo, para ecoar aí, que sintetize também tudo aquilo que vocês falaram, a mensagem que vocês querem deixar. Então, começando pelo Guga, depois fechando com o Gil. Legal, então eu começo. Eu acho o seguinte, a gente falava antes, precisamos aprender a programar, né? Agora com a AI você precisa aprender a perguntar. Então é muito mais fácil. Então eu acho que aquela barreira do medo é a primeira que a gente precisa quebrar. Então vamos quebrar essa barreira do medo e ir para cima, porque realmente agora meio que o mundo se alinhou da forma correta para que os executivos possam performar em tecnologia. Excelente. Gil? Minha primeira formação é humanista, então eu vou ficar com ela. Vou pegar o que Shinzo Abe criou na Abenomics, que é a sociedade 5.0. Pela primeira vez, a gente não está falando de revolução industrial, a gente está falando da revolução das pessoas. E se você for no documento da Sociedade 5.0 assinada pelo G20, ele fala assim, ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. E o todos são todos os terráqueos. E aí a gente cai na inteligência artificial, que eu acho mais fantástico. Acho que claro, nós estamos aqui num evento de negócios, é fantástico criar hiperpersonalização, concordo, mas
Eu acho mais fantástico quando eu vejo um trabalho onde profissionais de biologia marinha, de veterinária e de ciência de dados e de inteligência artificial conseguem colocar o aramaico na supercomputação e entender o que grandes baleias da mesma espécie conversam entre elas. Por enquanto, a gente não vai conseguir conversar com elas, mas já já a gente já consegue compreender a linguagem delas. E aí a gente entende na enciclopédia da inteligência que nós não somos os mais inteligentes. Isso é fabuloso. Incrível. Salva de palmas para nossos painelistas de hoje. Pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês e quero agradecer a de vocês por assistirem. A gente vai ter um QR Code aqui agora para fazer a avaliação desse painel. Eu peço que vocês façam isso no final de cada conversa que a gente tiver, para a gente poder aprimorar cada vez mais as discussões que a gente traz para vocês também. Daqui a 10 minutos, por volta de 10, no máximo 15, a gente vai ter um outro painel sobre era tokenizada, trazendo alguns cases práticos, né, de tudo que está sendo realizado, tanto pelo BC quanto pelas empresas. Grande abraço, e meus amigos, vou fazer uma foto aqui. Deixa eu fazer. Vamos lá.